Hoje, a gente vai mergulhar nos fundamentos dos bancos de dados. Sabe, aquele motor invisível que, no fundo, move praticamente todo o nosso mundo digital. Pois é, a gente vive ouvindo falar em banco de dados, né? Geralmente é quando dá algum problema, tipo o sistema caiu. Mas o que isso significa de verdade? Olha, é o sistema que está ali por trás de quase tudo que a gente faz no digital. Cada post na rede social, cada compra online, cada transferência no banco, pode apostar que tem um banco de dados trabalhando sem parar ali nos bastidores. Então, para a gente entender bem essa história, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o que é esse tal de motor invisível do mundo? Depois, como é que dados viram conhecimento? A gente vai ver também como os fatos são organizados, quais são as ferramentas para gerenciar tudo isso e, claro, quem são os guardiões desses dados. Beleza, então vamos lá. O motor invisível do mundo. Qual é a ideia central por trás disso? Porque, olha, é bem mais do que só um armário gigante cheio de arquivos digitais, viu? A definição formal é essa: uma coleção de dados que é logicamente coerente e que tem algum significado. O pulo do gato está aí. Os dados não estão jogados de qualquer jeito. Eles se relacionam, eles são organizados com um objetivo bem claro. É como se ele fosse uma representação de um mini-mundo. Pensa assim, um banco de dados pode representar as notas de uma escola, ou o estoque de uma loja, ou até os jogadores de um game. Ele captura um pedacinho específico da realidade. E quer saber? É bem provável que muita gente já tenha criado um banco de dados sem nem perceber. Aquela planilha simples para controlar as despesas do mês ou as notas da faculdade? Pois é, isso já é uma forma bem básica de um banco de dados. Ok, mas agora vem a parte mais legal. O poder de um banco de dados não é só guardar coisas, é transformar fatos soltos, brutos, em conhecimento de verdade, em algo útil. Vamos ver como essa mágica acontece, essa pirâmide do significado? Tudo começa na base, com os dados. Pensa em um gado como um fato bruto, solto, sem contexto nenhum. Tipo uma única data de nascimento, jogada ali. Aí, quando a gente processa esse dado, por exemplo, pega essa data de nascimento e calcula a idade. Ele vira informação. Já ficou mais útil, né? Mas dá para ir além. Quando a gente contextualiza essa informação, tipo, essa idade pertence à faixa etária de adultos, a gente chega no conhecimento. E por fim, no topo da pirâmide, a sabedoria, que é quando usamos todo esse conhecimento para tomar uma decisão como definir um plano de saúde mais adequado para essa pessoa. Beleza, então a gente já entendeu que dados viram conhecimento. Mas como é que a gente organiza essa montanha de fatos? Porque a estrutura, a forma como a gente guarda tudo, é o que faz toda a diferença. Essa história não começou ontem, viu? Lá nos anos 60, os modelos pareciam uma árvore ou uma teia de aranha, bem complexos. Mas aí nos anos 70 surgiu um modelo que revolucionou tudo, o modelo relacional. E mais recentemente, lá pelos anos 2000, apareceu com força o tal do NoSQL. E hoje em dia, basicamente, a gente tem esses dois grandes mundos. De um lado, relacional, o SQL. Pensa numa planilha, com linhas e colunas bem organizadinhas. É perfeito para dados estruturados, tipo informações financeiras. Do outro lado, tem o não relacional, o NoSQL. Esse é mais flexível e guarda os dados em formatos tipo documentos ou grafos, ideal para informações mais complexas, como posts de redes sociais ou catálogos de produtos com dados variados. Certo, mas um banco de dados não vive sozinho, né? Ele não se gerencia por conta própria. Ele precisa de digamos, um gerente. Um software poderoso para criar, acessar e, claro, proteger todas essas informações. E esse gerente tem nome, é o SGBD, ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Pensa nele como o grande porteiro, o intermediário entre os aplicativos que a gente usa e os dados que estão lá guardadinhos. E o legal é que existe uma variedade imensa dessas ferramentas. Tem os gigantes comerciais, que todo mundo do meio conhece, como Oracle e SQL Server. Mas também tem um mundo de opções gratuitas e de código aberto que são super poderosas e populares, tipo o MySQL e o PostgreSQL. E agora, uma curiosidade. Tem um SGBD minúsculo, uma superpotente chamado SQLite. E o mais incrível é que ele provavelmente está rodando aí, agora mesmo, no celular ou no computador onde essa análise está sendo vista. Ele está em quase todos os smartphones do mundo. Tudo bem, a gente já falou dos dados, da organização, das ferramentas, mas e as pessoas? Quem são os especialistas que botam a mão na massa para projetar e cuidar de tudo isso? Tradicionalmente, a gente tem duas figuras principais aqui. Primeiro, o administrador de dados, o AD. Ele está preocupado com o quê?
Ele conversa com o pessoal do negócio para definir o que precisa ser guardado. E depois vem o administrador de banco de dados, o famoso DBA. O foco dele é o como. Ele instala, configura e garante que tudo esteja funcionando redondinho. Só que com essa explosão de dados que a gente vive hoje, o campo cresceu muito. Surgiram novas profissões super importantes, como arquiteto de dados, engenheiro de dados, analista, cientista de dados. Toda uma galera focada em não só guardar, mas em extrair o máximo de valor de toda essa informação. No fim das contas, o que fica é o seguinte: bancos de dados são muito mais do que só um lugar para guardar coisas. Eles são, na verdade, sistemas inteiros projetados para criar sentido, para criar conhecimento a partir de um monte de fatos brutos. É isso que move o nosso mundo hoje. E isso nos deixa com uma última reflexão. Todo mundo diz que os dados são o novo petróleo, certo? Bom, se isso é verdade, quem é que está projetando as refinarias do futuro? Pensar em como construir esses motores invisíveis talvez seja um dos maiores e mais importantes desafios da nossa era.